Fala, galerinha. Bem-vindo a mais uma aula do curso básico de Dart. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Toshi Osada, sou Google Developer Expert em Flutter Dart e Microsoft MVP em Developer Tools. Na aula de hoje, a gente vai ver a respeito sobre Event Loops, Filters, Async e Await. Vamos descobrir o que significa esse monte de palavra. Imagina você está fazendo uma requisição numa API e geralmente uma requisição na API a gente não tem controle em quanto tempo que vai demorar para retornar a requisição, se a requisição vai dar sucesso, erro. Então, por esse motivo, a gente trabalha com filters e asyncs para fazer requisições assíncronas. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma função aqui que vai me retornar a cotação de dólar, euro e Bitcoin. Basicamente, ele vai retornar para mim um JSON, get cotação, e ele vai me retornar uma string mesmo, que seria o meu JSON. E eu vou chamar essa função, por exemplo, vou criar aqui uma variável chamada string retorno, e ele simplesmente vai chamar minha função de get cotação, e no final eu vou dar um print nele para printar o retorno. Então, até aqui, né? Vou dar um clear, dart run, filter.dart. Aqui, nada de novo, né? Ele está me retornando uma string. Mas supõe que essa requisição leva algum tempo, é algo que não vai ocorrer instantaneamente, né? No meu código. Então vamos simular aqui, por exemplo, que ele vai demorar 2 segundos para retornar essa requisição. Então vamos por aqui filter.delayed, né, para ele dar um delay, e aqui a gente vai colocar uma duração, vai pôr uma duration de 2 segundos. E quando ele terminar essa requisição, daí sim a gente vai retornar essa string aqui para ele. E simplesmente a gente vai retornar o retorno desse filter. Aqui ele está dando um erro, né? Porque aqui eu preciso mudar o tipo. Agora ele não retorna uma string, ele vai retornar um futuro de uma string. E aqui eu simplesmente também tenho que mudar o tipo de variável que ele vai retornar. Então, agora se a gente vê, ó, pode ver, ele retornou uma instância de um filter string, e para terminar a execução ele levou um tempinho de 2 segundos para terminar a execução. Tá. Lembrando, né, um futuro ele pode ser uma coisa que pode retornar, como não pode retornar. No caso aqui a gente está retornando, mas ele poderia dar um erro aqui, por exemplo. E como que eu pego esse resultado aqui desse futuro? Como que eu pego e transformo esse futuro para uma string? Eu preciso fazer com que ele resolva o meu event loop, ele termine de executar meu event loop. Eu tenho uma aula completa aqui falando de como funciona o event loop. Vocês vão ver que ele tem uma ordem para ser executada, né? Ele primeiro executa a thread principal e depois os event loops. E aqui basicamente eu só estou registrando, falando para ele executar quando o processador estiver livre para executar o get cotação. Então eu não sei o momento que ele vai executar. Então, depois de registrar o event loop, eu tenho uma propriedade aqui, um método que chama den, que aqui basicamente ele fala que ele vai retornar, resultado. Ele vai retornar o valor que meu event loop está registrado aqui para retornar, que seria uma string. Então, ó, podem ver o tipo desse resultado aqui é uma string. Então aqui eu poderia dar o print no resultado, por exemplo. Aqui, ó, ele printou, né? Primeiro ele executou esse print aqui e depois ele executou o print de dentro, que daí ele tem string. Fazendo uma modificação aqui, então a gente poderia também utilizar uma palavra. A gente poderia usar uma palavra reservada chamada await. O que esse await faz, né? Então, basicamente, esse await eu estou falando, executa esse filters aqui,
que esse delayed nada mais é do que um filter também. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar nessa linha, vai aguardar 2 segundos e depois ele executa o meu retorno, que é a string. Para isso, vocês podem ver que está dando um probleminha aqui. Por quê? Porque eu preciso marcar minha função sendo assíncrona, para dizer que ele vai esperar um filter ser executado para continuar a execução do meu código. Então, se eu rodar aqui agora de novo, vocês vão ver, vai dar o mesmo resultado. Então, basicamente é assim que eu uso await para esperar a execução de um futuro. Lembrando que aqui poderia ter dado erro, né? Então, por exemplo, vamos simular essa função getMutação, ela vai dar um erro. Então, vou dar aqui um true exception. E vamos colocar aqui, deu erro, certo? Vocês vão ver que ele não vai executar esse print, porque ele não vai cair no DEM, porque ele não finalizou a execução. Ele não vai printar. E como que eu trato a exceção de quando ocorre no event loop? É simples, eu posso ter uma outra função aqui que chama catch error. Ele vai retornar um erro. E aqui eu posso tratar os erros que aconteceu, né? Posso colocar aqui print, deu erro no event loop. Se eu executar, agora ele vai dar exceção e vai printar o erro, né? Ou simplesmente poderia pegar da variável aqui, que é um dynamic, que pode ser vários tipos de exceções. A gente consegue pegar a mensagem aqui que deu no erro, né? Como eu sei que está retornando uma exception, está lançando uma exception, eu vou pegar esse erro que é um dynamic, que ele pode ser várias coisas, vou dar um cache aqui, transformar ele numa exception e pegar a mensagem dele pelo toString. E aqui vamos concatenar a mensagem. Aqui, ó. Deu erro, a mensagem dele é uma exception, deu erro. Legal, né? Bom, essa é a forma mais básica da gente trabalhar com event loops. Mas, por exemplo, suponho que eu quero fazer que nem aqui embaixo, né? Que nem aqui embaixo, sem ter DEM, sem ter nada disso. Também é possível, então, por exemplo, vamos retornar numa variável utilizando o await. Então, vamos criar aqui uma variável chamada cotação. E também utilizamos a palavra reservada await e simplesmente vamos executar aqui o retorno. E lembrando, né, também preciso colocar aqui a palavra async aqui no meu método. Dessa forma, eu consigo resolver o meu event loop também. Então, pode ver, o retorno daqui dele é uma string. Vamos comentar essa exceção. E se eu executar, ó, ele levou 2 segundos e retornou para mim o meu JSON, que é o retorno das cotações de dólar, euro e Bitcoin. Legal, né, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu like no vídeo. Já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E falou!